E nós já estamos vindo de alguns meses nessa caminhada aí, estudando, fazendo um estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós encerramos na semana passada a Lei de Justiça, Caridade e Amor, e hoje nós vamos iniciar mais um módulo da nossa apostila que já está chegando ao final. Hoje nós vamos falar de perfeição moral. E dentro do tópico, dentro do capítulo da perfeição moral, nós vamos falar dos caracteres da perfeição moral. Quem desejar se aprofundar, como a gente sempre fala, pode utilizar, baixar esses textos, eles estão aí disponíveis na internet, ninguém paga nada, e podem estudar um pouquinho mais a doutrina espírita. O que a gente tenta fazer aqui é trazer um pouco desse pensamento, mas é óbvio que o recorte é muito grande, e é preciso que cada um tenha a oportunidade de estudar, de ter esse contato individual, e para que essa percepção também aconteça individualmente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo também 17, chamado Sede Perfeitos, Allan Kardec aborda esse tema, perfeição moral. E ele diz o seguinte, que os caracteres da perfeição apresentados por Jesus no Evangelho, eles têm 3 pontos que são fundamentais. O primeiro deles é amar os nossos inimigos. O segundo é fazer o bem aos que nos odeiam. E o terceiro ponto é orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. Muito fácil, né? Amar inimigo, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. E esses são os desafios da nossa imperfeição. Nós estamos buscando perfeição moral. E para buscarmos a perfeição moral é preciso que a gente se reconheça como seres imperfeitos, ainda que imbuídos de muito desejo de alcançar a perfeição moral. Nós ainda patinamos aí nas nossas dificuldades, nas nossas fragilidades, e talvez quando a gente tem 3 desses pontos aí, nesse momento em que a gente se percebe bastante frágil e com um caminho muito grande para trilhar. Porque amar os amigos é algo muito natural, muito tranquilo. Ou deixar de sentir alguma aversão àqueles que não nos dizem nada também não é algo muito difícil, isso faz parte da nossa natureza. Não nos exige nenhuma elaboração. Só que para a gente buscar essa perfeição, para que a gente possa ser perfeito, para que a gente possa alcançar a perfeição moral nos moldes do Evangelho e nos moldes doutrinários e espíritas, é preciso que a gente também se esforce um pouco além. Então, se amar as pessoas que estão próximas de nós e aquelas que já amamos naturalmente é algo fácil, o nosso desafio é amar aqueles que temos na conta da inimizade. É tentar buscar a partir do perdão, a partir das virtudes, transformando aí aquilo que a gente tem de dificuldade dentro do nosso coração, transformando isso em proximidade, em oportunidade de redenção. Então, esse amor aí ao inimigo, fazer bem aos que nos odeiam. Imagine estender a mão para aquele que sabemos que nos odeiam. Esse é outro desafio. E também orar pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam. Esses ensinamentos de Jesus, Jesus vivenciou isso na prática. São esses ensinamentos que nós somos convidados a exercitar no planeta. Ah, mas como que eu vou orar por alguém que me persegue e me calunia?
Orar por aqueles que falam bem de nós é muito tranquilo. Mas orar, e orar de verdade, orar com coração, não é só reproduzir fórmulas, não. É buscar no fundo do coração o perdão para aquele que está complicado, para aquele que está em sofrimento, que não tenhamos dúvida. O caluniador é o maior devedor, é aquele que de mais cuidados necessita. Muitas vezes nós ficamos muito condoídos, né, com a dor daqueles que são vitimados. É claro que os que são vítimas, nós não podemos deixar de ser solidários às dificuldades desses. Mas a gente não pode esquecer que para nós, dentro de uma versão doutrinária, com um olhar espírita, nós temos que entender que a mão que agride é aquela que mais necessita de compaixão, é aquela que mais necessita de oração, é a que mais necessita da nossa piedade, da nossa indulgência. Nós falamos muito de indulgência na semana passada e a gente precisa perceber isso na prática. Então, aqueles que estão aí em dificuldade conosco, são esses os que estão necessitando. Então, Jesus, quando ele nos propõe essa dinâmica aí, essa dinâmica de vida, que a gente desenvolva esses caracteres, ele está nos dando o caminho da perfeição moral. Ele está nos convidando a sermos perfeitos. E como que a gente vai ser perfeito? Trilhando os caminhos que ele trilhou. Sendo capazes de abrir o nosso coração com bastante autenticidade. Porque a gente já foi daquele tempo em que gostávamos só da aparência e que vivíamos vidas duplas. A gente sabe que, como seres reencarnantes, nós já tivemos várias oportunidades no planeta e muitas vezes nessas oportunidades nós vivenciamos histórias diferentes. Em públicos, anjos. No âmbito familiar ou no âmbito privado, verdadeiros demônios, verdadeiros obsessores de pessoas que caminhavam conosco. A nossa proposta não é mais essa. A doutrina espírita nos convida a sermos autênticos, a sermos nós mesmos, mas sem necessidade de ficar provando mais nada para ninguém. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Ninguém precisa apontar para ninguém para dizer se é bom ou se é errado. Ninguém aqui, encarnado nesse planeta, tem autoridade para julgar ninguém. É dentro dessa nossa pequenez que nós temos que buscar forças e elementos para o nosso crescimento, para a nossa ascensão moral. E ascender moralmente é aprender a perdoar, é aprender a olhar para o outro, não mais buscando a treva que habita nele, mas buscando o ponto de luz, aquilo que o faz filho de Deus. E Jesus, ele deixa essa mensagem para nós, e Allan Kardec trabalha essa mensagem no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai explicar o seguinte: se somente amarmos os que nos amam, que recompensa teremos nisso? Não fazem o mesmo os publicanos? Se somente saudarmos os nossos irmãos, que fazemos com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Concluindo o seu ensinamento, disse Jesus: sede, pois, vós outros, perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Comentando essa passagem, Allan Kardec diz o seguinte, que Deus possui a perfeição infinita de todas as coisas. E a gente sabe que em momento nenhum, quando ele diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, em momento nenhum Jesus está nos dizendo que seremos um dia Deus. Porque para nós espíritas, Deus é único, é a força suprema. Se existirem duas forças, elas não podem ser consideradas como deuses.
Porque isso significa que tem que existir uma outra força que é superior a essa. Não é essa a proposta de sermos deuses, né? Mas a proposta de sermos perfeitos, de nos candidatarmos a sermos filhos de Deus. Então, Allan Kardec ele comenta isso dizendo o seguinte: Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial, tomado ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeito quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível. Aquelas palavras, o sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai, devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. E aí a grande pergunta, mas então que perfeição é essa? Que perfeição é essa? E aí Jesus vai nos dizer aquilo que eu já disse no início da nossa conversa. Consiste essa perfeição em amar os nossos inimigos, em fazer o bem aos que nos odeiam e em orar pelos que nos perseguem. Essa é a essência da perfeição, é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as virtudes. Então, Allan Kardec nos convida a seguirmos aí esses preceitos, esses 3 pontos fundamentais aí dos caracteres da perfeição moral, amando o inimigo, orando pelos que nos perseguem e fazendo bem aos que nos odeiam. Porque se formos capazes de executar esses 3 pontos aí fundamentais, certamente nós só o faremos porque já estaremos em um patamar evolutivo um pouco maior. Muito próximo ao de Jesus, que foi capaz de perdoar os seus inimigos, de amar, mais do que perdoar, de amar os seus inimigos, de orar por aqueles que o ofenderam, que o perseguiram, que o machucaram. Então, esse exemplo aí que é dado para nós é o exemplo de Jesus, é o próprio exemplo que temos para seguir. Qual que é o exemplo melhor que Deus deixou para todos nós? Aquele que devemos seguir. Questão 625, não é isso? Está lá dizendo simplesmente Jesus. Não é para termos os cabelos longos e os olhos verdes, que aquilo ali também é invenção nossa. Inventamos muito, gostamos muito de inventar, mas não tem importância. Mas é para termos aquela beleza interior que ele deixou para todos nós. É para que a gente possa exercitar essa caridade e, ao mesmo tempo, praticar todas as virtudes. Comentando esse trecho, Allan Kardec vai nos lembrar que os vícios, eles estão aí, a maioria dos nossos vícios, eles se encontram também em princípios, no egoísmo e no orgulho. A maioria das nossas dificuldades, elas se fundamentam em expressões do egoísmo e do orgulho, que são expressões da materialidade. Por que não fazemos? Muitas vezes é porque não perdoamos. Mas ele me ofendeu demais, eu não consigo esquecer. Isso é um mero egoísmo, é um orgulho. É desse tipo de sentimento que nós temos que nos libertar. Porque já está demonstrado, e a literatura espírita traz isso para a gente recorrentemente. O quanto esses sentimentos inferiores, o quanto esses sofrimentos desnecessários, eles trazem para o nosso espírito uma sobrecarga muito grande, que vai repercutir no nosso perispírito. E aí os doutores de plantão vão saber que isso vai retornar não só em doenças físicas, mas em desequilíbrios psicológicos, em uma série de outros efeitos que vão ser extremamente danosos para o espírito.
O espírito reencarnante, nós espíritos no planeta, nós somos convidados a aprendermos, a buscarmos a perfeição moral. Os nossos atos, aquilo que nos é deixado como ensinamento, é para que a gente seja sempre melhor. Que a gente exercite a caridade o tempo todo, para que a gente transforme os nossos vícios em virtudes. E quando eu maltrato o meu espírito, eu estou assinando um termo de compromisso para continuar estendendo essa dor por muito tempo. E às vezes a gente fica aí enovelado em erros, em equívocos, em ilusões, que não vão nos acrescentar no plano espiritual absolutamente nada. Por que ficar alimentando sentimentos inferiores? Por que ficar alimentando ódios, mágoas, apegos? Se pensarmos no Evangelho e se pensarmos na doutrina espírita, e se realmente nos propusermos a viver isso, a gente vai perceber que a nossa dimensão espiritual é muito maior do que qualquer situação que eventualmente alguém esteja vivendo. E isso não é menosprezando nenhuma dificuldade pessoal de ninguém. Mas a nossa dificuldade pessoal, ela é momentânea e passageira. Mas a forma como enfrentamos, a forma como tratamos dessa dificuldade, a forma como tentamos evoluir a partir desses desafios, são extremamente importantes para redefinir caminhadas futuras. Tem uma fala do Chico, né, que é muito bonita. Não importa o que eu fiz daqui para trás. Isso não importa. Qual é a minha caminhada de erros, de ilusões, de equívocos? Não importa o que eu fiz. Importa o que eu me proponho a fazer daqui para frente. É claro que o que eu fiz daqui para trás não vai ser apagado como uma borracha, não. Não adianta. Nós não vamos fazer em nome do Pai, do Filho, reza 3 Ave Marias e está perdoado. Com todo o respeito aos nossos irmãos que acreditam nisso, como espíritos reencarnantes, nós não podemos acreditar nisso. Porque nós somos dotados de livre-arbítrio. Então, o que eu fiz até aqui, eu vou responder de alguma forma. Agora, eu tenho que escolher se eu quero responder agravando a minha situação ou se eu quero iniciar um processo para minimizar os impactos da minha prova. Como que eu vou construir esse aprendizado daqui para frente? Vai ser com dor ou com amor? Vai ser com esclarecimento ou eu vou precisar de passar por muitas dificuldades para que eu possa despertar a minha consciência divina? O tempo todo nós somos convidados a pensar nosso papel no planeta. O tempo todo, um plano espiritual, a mão de Deus está atuando na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, para nos convidar a repensar as nossas atitudes. E aí as escolhas são nossas. Porque o que eu escolho, eu sou responsável por isso. Nós não somos mais bebezinhos para acharmos que vamos fazendo besteiras, e depois nosso pai vem, nossa mãe vem, nos beija, nos acaricia e acabou. Não. Nós escrevemos a nossa história. E essa história tem que ser escrita com muita responsabilidade. Ela tem que ser escrita com muito amor, com muita compaixão, com muita indulgência. Nós precisamos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. Nós precisamos aprender a fazer caridade de verdade, com os corações libertos dos sentimentos que não nos acrescentam nada. Então, Allan Kardec, ele deixa isso muito claro. O egoísmo e o orgulho são dois sentimentos extremamente danosos à evolução do espírito.
tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. E quando a gente fala em caridade, viu, gente, a gente tem que pensar em caridade principalmente conosco. Mas como que é isso? Caridade comigo? Sim. Eu preciso ter caridade com esse corpo que Deus me deu para estar aqui no mundo. Saber tratá-lo, saber cuidar dele. Eu preciso ter caridade com aqueles que estão no meu ciclo familiar. E depois, esse lugar aí, esse âmbito de atuação da caridade vai se expandindo. Mas se eu não cuido de mim, se eu não estou aperfeiçoando os meus caracteres morais, eu não tenho condições de me posicionar ou de me candidatar a cuidar do outro. Mais ainda que eu não tenha, e a gente sabe que nós somos doentes cuidando de doentes. Ainda que eu não tenha condições, é preciso que eu tenha o desejo de mudar. É preciso que eu tenha a perseverança em tentar, em errar, em perder, em levantar e recomeçar. O recomeço é o que nos torna melhor. Não importa se perdeu. Às vezes a gente tenta e a gente não tem forças suficientes. Nós somos muito frágeis. A carne, essa matéria, nos torna muito frágeis. Nos torna muito suscetíveis aí aos ataques das viciações, aos ataques do orgulho, aos ataques do egoísmo. Mas o nosso espírito é forte. E ele precisa estar em sintonia com Deus para que a gente tenha fortaleza suficiente para vencer as dificuldades e transformar os vícios em virtudes. Esse é o desafio da encarnação. Ninguém vai sair daqui voando de asinha e de auréola na cabecinha, né? Isso é ilusão. Mas a gente pode se tornar melhor em alguns pontos, em alguns caracteres. A perfeição moral, ela não é adquirida do dia para a noite, mas ela é uma construção em que a gente vai, pouco a pouco, consolidando. E às vezes a gente acha que já tem determinadas virtudes e de repente é testado e percebe que essas virtudes ainda precisam ser melhor trabalhadas. E a oportunidade é aqui. É no planeta, reencarnados. Com a maravilha de família que Deus nos deu. Com a maravilha de colegas, de amigos, que Deus pôs no nosso caminho. Não é com um amigo do outro, não é com a família do outro, não é com o marido do outro, nem com a mulher do outro. É com aquele que está lá em casa, aqueles que estão nos esperando e cheios de dificuldades. Assim como nós também, cheios de dificuldades. Allan Kardec, então, ele diz que a gente precisa ser mais benevolentes, indulgentes, abnegados e devotados. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se-á nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Quando a gente lê aqueles livros do André Luiz, né, que são os livros mais populares, né, a gente vê aqueles benfeitores no plano espiritual, trabalhando diuturnamente, ali eu fico imaginando, né, o dia, não sei quantas horas tem, se é igual ao nosso, não sei. Mas, enfim, aquele devotamento com aqueles espíritos que chegam ali esfacelados, aqueles espíritos sofredores o tempo todo. A espiritualidade, ela nos diz o seguinte, olha, quanto mais evoluído o espírito, maior é o seu devotamento, maior é o seu desejo de auxiliar, maior é a sua propensão à caridade. Então, ser evoluído não significa cruzar os bracinhos, não. Aquela imagem do anjinho tocando harpa lá no céu, acabou, viu, gente? Quem tinha essa intenção pode esquecer. Então, a gente, quando adquirimos
quando adquirimos virtudes, nós somos convidados a compartilhar essas virtudes. Mesmo que elas sejam diminutas, mesmo que as nossas virtudes sejam insignificantes, que a gente acha assim, nossa, mas eu não tenho nada para dar. Tem sim. Todo mundo tem, na proporção da sua capacidade, tem muito o que dar. Virtude. A virtude, no mais alto grau, é conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, que é a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, que é o orgulho. Então não adianta também ser virtuoso, ser caridoso, ser devotado, se a gente só se dispõe a fazer essas práticas se formos aplaudidos, se estiverem outros ali para nos reconhecer. Essa caridade, essa virtude que nós temos que buscar para alcançarmos a perfeição moral, ela começa na modéstia, na humildade. Fazemos como o samaritano fez, sem perguntar para quem estamos fazendo, sem perguntar se vamos ser recompensados, sem nos interessar pelos resultados. Fazemos porque queremos ser virtuosos. Porque se nós fizermos esperando gratidão do outro, aí nós não estamos tendo merecimento nenhum, não vai acontecer nada para nós. É preciso que a gente tenha essa certeza, para que a gente possa agir com menos estardalhaços, né? Às vezes a gente é tão escandaloso, gosta tanto de estar por aí, né? A mídia, isso funciona muito nos meios sociais, não se fazer esquecido. Mas eu acho que Jesus nos convida a sermos lembrados pela nossa autoridade, pela autoridade das nossas virtudes. É um outro reconhecimento. No mundo dos homens, a gente tem um reconhecimento que muitas vezes é fugaz. É por isso que a gente vê tanta gente que quando sai da notoriedade, cai num abismo do esquecimento e nunca mais é lembrado. E aí passa por problemas gravíssimos. Mas quando nós temos a notoriedade divina, quando agimos para sermos homens de bem, aquilo que nós conquistamos não nos é retirado. Nós somos sempre convidados a aperfeiçoar ainda mais as nossas requisições, a consolidar ainda mais aquelas oportunidades que aprendemos, aqueles ensinamentos que nos foi permitido aí reconhecer. Então é bastante interessante a gente pensar a respeito disso, porque às vezes a gente faz as coisas, mas gosta muito de um reconhecimento, e às vezes a gente vê tanta gente reclamando, nossa, eu ajudei tanto aquela pessoa, e ela foi tão ingrata. Aí a gente volta lá no inicinho. Nós temos que ajudar exatamente os nossos inimigos, porque não vão agradecer. Não precisa contar que está ajudando, às vezes você ajuda no anonimato. Não precisa ficar dizendo o que faz. Porque senão estaremos sendo vítimas aí do nosso orgulho, e o orgulho é algo que espiritualmente nós precisamos aprender a combater. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se, mas se oculta na obscuridade, foge da admiração das massas. E aí Allan Kardec pergunta à espiritualidade: qual das virtudes é a que tem mais mérito? Qual das virtudes é a mais meritória? E aí eles respondem: toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Olha que bonito isso. Às vezes a gente fica querendo ser um virtuoso. Eu quero ser igual Chico Xavier. Nós seremos.
Calma. Mas vamos fazer por onde, né? Primeiro vamos começar sendo nós mesmos, com as nossas dificuldades, com a nossa dificuldade de desapegar, com a nossa dificuldade em reconhecer o outro, a existência do outro. Vamos devagar. Porque todas as virtudes, elas têm um mérito próprio. Ainda que a gente julgue ser menor, as nossas virtudes, elas são reconhecidas por Deus e indicam que nós estamos progredindo. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, todas as vezes que isso a gente vive tanto, né? Quando a gente está com vontade de falar mal de alguém, quando a gente está com vontade de fazer alguma coisa para prejudicar alguém, todas as vezes que nós conseguimos conter essas más inclinações, que todas as vezes que nós conseguimos vencer esses pensamentos, nós estamos diante de atitudes virtuosas. Portanto, atitudes que têm mérito, meritórias. Estamos nos transformando. Lutamos o tempo todo contra a nossa fragilidade. E essa luta, ela tem valor, ela é extremamente importante. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. E aí Allan Kardec comenta, né, que pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Às vezes a gente vê, enquanto está tudo certinho, né? Minha vida está nos trilhos, ninguém está me incomodando, ninguém está atingindo a minha vaidade pessoal. Eu estou no comando, no meu âmbito de trabalho, de atuação, sou eu que dou as ordens, está tudo bem. Só que quando alguém fere essa minha vaidade pessoal, é que eu demonstro, é que eu descoberto realmente o que eu sou. Então, é para a gente começar a pensar. Na hora que está tudo dentro daquilo que desejamos, como que nós estamos escutando as críticas que nos chegam? Com raiva? Às vezes a gente costuma ouvir. Ah, tá obsediado, porque falou que eu não quero ouvir, né? Aí eu falo que tá obsediado, é mais fácil para mim, não é? É preciso que a gente tenha humildade para receber as críticas que nos vêm. Nós temos que entender que, como espíritos encarnados num planeta de prova e expiação, todos nós temos dificuldades, temos defeitos, temos vícios. E todos nós, sem exceção, estamos sujeitos às armadilhas do orgulho e do egoísmo, que são os nossos maiores desafios. E a gente precisa ter muita serenidade para ouvir, muitas vezes, uma crítica que possa até de nos desestabilizar. Nossa, mas eu sou tão boa mãe de família, como que eu recebo essa crítica? Talvez não seja tão bom assim. Talvez ainda tenha muitos pontos que precisam ser melhorados. E ouvir o outro é um exercício também, ainda que ele não esteja com a razão absoluta. É um exercício de humildade. Olha o que a gente está falando, hein? Para ser homem de bem, é preciso ter humildade. Humildade para ouvir, humildade para aceitar, humildade para perceber que não somos o que pensamos que somos, ou o que projetamos que somos. Quem é que nós somos? Nós somos aquilo que realmente a nossa intimidade vai descobertar nos momentos de crise. É muito fácil viver harmoniosamente. Aqui, por exemplo, estamos todos excelentes. As melhores energias estão irradiando de todos nós. Mas e numa condição de estresse? E numa condição de dificuldade? Como estamos lidando com isso? É nesse momento em que nós demonstramos quem realmente somos.
o que está acobertado aí e o que nós somos capazes de fazer. Isso não é problema, não. Desde que a gente se posicione no sentido de que, como seres em evolução, nós vamos tentar melhorar. Se a crítica nos dói muito hoje, vamos tentar perceber, encarar a crítica com menos acidez, com mais indulgência, com mais humildade. Porque se a crítica está chegando, é porque alguma circunstância está necessitando aí de ser revista, né? Ainda que seja apenas com aquele que nos critica. Dizem os espíritos superiores que todos os vícios, aquele que se pode considerar radical, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. E eles ainda afirmam, olha, quando a gente estuda todos os vícios, no fundo desses vícios, a gente vai encontrar o egoísmo. Os espíritos superiores, orientadores, nossos orientadores espirituais, eles ensinam que todas as imperfeições humanas, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. O egoísmo, então, para nós, e que é irmão do orgulho, é um dos nossos maiores desafios. E nós temos a obrigação moral, porque buscamos a perfeição de Deus, a perfeição de Jesus, a perfeição relativa. Nós temos obrigação moral de lutar o tempo todo contra aqueles lapsos de vaidade, de orgulho e de egoísmo que vão nos encarcerar, ainda que a gente não tenha plena consciência, em situações de dores e sofrimentos. O dever, para finalizar, o espírito instrutor ele vai nos dizer que o dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta que refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua criação, da sua obra, resplandeça a seus olhos. Então, nós vamos encerrando o nosso capítulo hoje dos caracteres da perfeição moral com um convite para que a gente se autoavalie. Semana que vem a gente vai falar do conhecimento próprio, do conhecermos a nós mesmos, que a gente se autoavalie, mas se autoavalie com muita humildade, com muita serenidade, que a gente possa perceber que nós não somos perfeitos, que a gente possa reconhecer que nós também erramos, ainda que no desejo de acertar. E aí, a partir daí, tentar construir novas relações mais caridosas, relações mais fraternas, relações mais pautadas no amor que Jesus disseminou entre nós. E que Deus possa abençoar cada um de nós, que a gente possa ter um resto de semana bom, e na semana que vem, se Deus quiser, estarmos mais uma vez estudando o Evangelho, a doutrina, os princípios doutrinários do Espiritismo. Boa noite a todos.